Obrigada, Maristela. Eu queria agradecer primeiro ao convite do professor Walter, né? Depois conversei agora com o Júlio, agradecer ao cursinho pelo convite. É uma alegria estar aqui com vocês, né? É uma possibilidade da gente ter uma conversa, ainda que breve, mas acho que é uma conversa importante aí para a formação de vocês. Então, eu trabalho na área de educação e eu tenho um interesse muito grande num pesquisador chamado Michel Foucault, né? E a nossa conversa hoje vai ser sobre esse pensador, né? E as implicações desse pensamento para a nossa vida atual. Então, eu vou pensar essa aula em dois momentos, né? Na primeira parte dela, eu queria fazer uma discussão mais teórica, né? Trazer um pouco alguns conceitos, algumas ideias do Foucault, tais como ele produziu no seu momento de vida, né? Que foi no século XX. Então, o Foucault ele nasceu em 1926 e morreu em 1984. Então, veja que ele morre no final do século XX. Então, ele está pensando o século XX, né? A sua produção, ela segue a partir dos anos 60 e segue até 1984. Então, a primeira parte da aula vai ser essa entrada mais teórica. E a segunda parte é para a gente pensar quais as implicações do pensamento do Foucault para a gente lidar com a nossa vida contemporânea, né? Então, é tentar fazer um diálogo entre essas discussões mais teóricas e as nossas vivências sociais. Então, com isso, eu queria começar essa conversa fazendo uma observação, que é a seguinte: a gente, quando estuda um pensador, né, que viveu em outro momento, de outra época, e que ele permanece vivo, né, em termos da sua obra, a gente, em geral, estuda um pensador, mas não faz a interrogação, mas por que este pensador é um pensador, né? A gente poderia perguntar assim: o que faz de um pensador um pensador? O que torna este pensador um sujeito que ultrapassa o seu próprio momento de vida, né? Então, ele não morre, né? Então, a vida dele, física, termina, mas a obra dele reverbera, né, por muito tempo. Foucault é um desses casos, né? Embora a gente esteja falando de um pensador que viveu recentemente, aí no século XX, mas o tipo de produção do Foucault impactou muitos campos, né? Então, o que tem num pensador que o torna extemporâneo, né? O que quer dizer isso? Que o torna fora do seu próprio tempo, ele consegue ultrapassar o seu próprio tempo. E a gente poderia dizer que um pensador, ele se torna um pensador, ele se torna um clássico, exatamente pelo modo revolucionário como ele pensou. Então, veja que interessante, não é exatamente o que ele pensou, porque o que ele pensou está muito ligado ao seu tempo, né, presente. Mas o que o torna extemporâneo, o que o torna um clássico, é o modo como ele pensa. Isso quer dizer o quê? O modo como ele coloca algumas questões, e esse modo acaba vazando para outros tempos, né? Então, é como se nós encontrássemos nos pensadores uma ferramenta de pensamento para pensar os nossos próprios problemas. Então, isso é um ponto importante, e o Foucault representa um desses pensadores, porque ele se fez uma pergunta, entre outras, né? Mas uma pergunta que eu queria focalizar hoje aqui. A pergunta que ele vai se fazer, como eu disse, ele vai produzir a partir dos anos 60, né? Na França, e ele vai se interrogar: como nós somos governados? Né? Essa é uma pergunta, assim, como nós somos governados? De que maneira nós somos governados? Né? Então, essa pergunta parece uma pergunta simples, né? Porque a gente tenderia rapidamente a responder alguns aspectos muito diretos, né, da nossa vida cotidiana, que nos diz sobre esse ser governado.
Mas quando Foucault está fazendo essa pergunta, ele está desconfiando que as formas como a história vem respondendo isso, né, e aí ele está conversando lá no século XX, não estão dando conta de tentar pegar as sutilezas desses modos no interior dos quais nós somos governados. Então, o Foucault, ele é um cara desconfiado, né? Ele é um filósofo que desconfia das evidências. Tudo que está dado como evidente, ele vai lá e faz uma interrogação. Mas será que é assim mesmo, né? Será que é deste modo? E com isso, o Foucault acabou construindo um estudo sobre o poder, né? Sobre o que são exatamente as relações de poder. Esse estudo que Foucault faz, ele foi tão importante, como eu disse para vocês, ele foi revolucionário, a ponto de mudar várias frentes do pensamento e das práticas humanas, né? Desde a política até a educação, até as práticas antropológicas, as práticas históricas também. Então, não tem como não passar por Foucault mais, né? Ele se tornou você concorde ou não com ele, é como se Foucault fosse um acontecimento que nós precisamos prestar atenção, né? Então, eu vou trazer aqui para vocês alguns elementos desse primeiro movimento que o Foucault vai fazer em relação a essa pergunta, como somos governados, né? Veja, quem está fazendo essa pergunta tem um interesse, né? E a gente só se pergunta como estamos sendo governados se a gente tem um interesse na liberdade, né? Então, a pergunta sobre o governo que Foucault vai fazer, a pergunta sobre o poder, é, na verdade, uma preocupação com a liberdade. Então, esse é um aspecto que vai percorrer toda a obra do Foucault, né? Na verdade, ele quer entender melhor como somos governados para poder pensar melhor o que é a liberdade, como lidar com a liberdade, né? Como pensar a liberdade. Então, o Foucault vai começar um estudo, né? A partir da loucura, né? Ele vai estudar, ele vai fazer uma história da loucura. Esse é o primeiro grande estudo de Foucault. Por que ele está interessado na loucura? Porque a loucura é uma prática social, né? Ela é um resultado de uma prática social de identificação de alguém com uma determinada patologia, onde esse sujeito ele é colocado numa condição de absoluta exclusão. Isso quando Foucault vai fazer essa análise histórica de quem é o louco, né? E ele vai perceber que o louco ele vai ser considerado o sujeito mais extremo, né? Que está totalmente fora do campo social. A ele não cabe a vida social. Por quê? Né? Porque o louco vai ser qualificado como o sujeito da desrazão. Então, Foucault vai entender que nessa experiência da loucura tem alguma coisa muito forte, que é um gesto de exclusão de alguém que diz para o outro: você está fora. Né? Então, veja, Foucault está interessado na loucura para pensar não exatamente a loucura do ponto de vista de uma patologia, né, psiquiátrica. Ao contrário, ele vai tentar entender como uma sociedade define alguém como louco. Né? Em outras palavras, como uma sociedade chama para si o lugar da razão e diz: você é o sujeito da desrazão, portanto você não tem voz. Então veja, você concorda que para que haja esse corte, né, de quem está dentro e quem está fora, é preciso ter um parâmetro, é preciso ter critérios, né? É preciso ter um padrão.
que vai definir quem está dentro e quem está fora do jogo. Nesse caso, é um corte radical, porque está dizendo quem é o sujeito da razão, né? E a razão é a soberana, né, na sociedade, e quem é o sujeito da desrazão, que é aquele que não tem voz. Nesse exemplo, então, da loucura, o Foucault está interessado em ver o jogo da exclusão e da inclusão. E ele vai discutir exatamente como se produzem esses critérios, né, que definem alguém com o poder de dizer sobre o outro o que ele é. Né? Veja que é uma situação que nós vivemos cotidianamente. Né? Alguém tem o poder de definir o outro alguém, de dizer o lugar do outro alguém. Né? Então, esse jogo implica uma relação de inclusão e exclusão contínua. E é aí que o Foucault vai mergulhar nessa problemática e vai gerar um conjunto de estudos posteriores onde ele vai investigar exatamente como se dão essas relações de poder dizer, de poder rotular, de poder identificar o outro como um sujeito da exclusão, como um sujeito da desrazão. Né? Então, a partir da história da loucura, Foucault vai empreender um outro estudo para pensar uma outra forma de exclusão, também radical, que acontece na sociedade, mas não mais de um sujeito da razão e de um sujeito da desrazão, mas de um sujeito que ele é retirado temporariamente do jogo social, né, para que ele possa se recuperar e poder retornar. Então, a gente não está mais falando de um louco como entregue eternamente à desrazão, mas de um sujeito que ele é retirado momentaneamente e ele pode retornar a essa vida social passado um certo tempo. Do que a gente está falando? Foucault vai fazer um estudo sobre as prisões. Então, ele vai construir uma obra impressionante chamada Vigiar e Punir, né? Que foi o segundo grande estudo que ele faz, História das Violências nas Prisões, onde ele vai tentar entender como se formou a prisão moderna. Porque, veja, a criminalidade nem sempre foi tratada assim, a partir da reclusão. E o Foucault vai observar que, a partir de um determinado momento na história da modernidade, né, particularmente no final de 1700, nos anos de 1800, a gente vai ter uma forma de controle da criminalidade, né, sustentada no regime das prisões, ou seja, sustentada num regime de uma exclusão temporária. Então, o Foucault vai estudar exatamente a emergência dessas prisões. E ele vai construir uma análise muito interessante que vai mostrar qual o funcionamento interno dessa prisão, como que ela opera, né? E eu vou compartilhar com vocês uma tela aqui de uma prisão clássica, né? De uma arquitetura de uma prisão, para vocês perceberem qual foi o movimento do pensamento do Foucault em relação a isso. Então, veja lá. A gente tem essa imagem aqui. Aqui, para mim, está dizendo que vocês estão vendo, que eu estou compartilhando. Qualquer problema, me avisem. Né? Isto é uma prisão na Holanda. Né? É uma prisão de 1886. Essa prisão existe hoje não como prisão, esse prédio existe, né? Eles estavam até tentando aproveitá-lo para vendê-lo para algum tipo de recreação, etc. Né? É surreal se a gente for pensar. Se a gente olhar, parece um shopping center. Né? E eu tomei esse exemplo, né, de uma arquitetura da prisão, porque é aí que Foucault vai começar os seus estudos, né? Ele vai dizer assim, que a prisão moderna
ela nasceu a partir de um princípio chamado panóptico. O que é um panóptico? O panóptico é uma estrutura arquitetônica que ela é constituída por uma torre central, né, como vocês estão vendo aqui. Aqui, em torno dessa torre, a gente tem as prisões, então cada indivíduo fica preso numa cela. Não dá para ver o que tem na torre, atrás da torre, né? E você observa que aqui a gente tem um campo de absoluta iluminação, aqui, nesse teto, e nós temos iluminação também do lado oposto das celas. Então, a gente tem janelas dos dois lados, né? E aqui, qual era a lógica da prisão? A lógica era colocar um prisioneiro em cada cela, colocar um vigia aqui no meio, mas a questão é que nunca dá para ver o vigia, nunca dá para saber se o vigia está aí. E essa dinâmica é que foi o elemento interessante dessa arquitetura, que vai se chamar panóptico, e o Foucault vai dizer que essa forma de arquitetura acabou se multiplicando para vários tipos de instituições sociais, para além das prisões. Então, olha como Foucault vai definir o panóptico. Eu vou fazer a leitura e você vê, acompanha essa descrição. Ele vai dizer assim: o princípio é um panóptico. Na periferia, uma construção em anel, no centro, uma torre. Esta possui grandes janelas que se abrem para a parte interior do anel. A construção periférica é dividida em celas, cada uma ocupando toda a largura da construção. Estas celas têm duas janelas, uma abrindo-se para o interior, correspondendo às janelas da torre, outra dando para o exterior, permite que a luz atravesse a cela de um lado a outro. Basta, então, colocar um vigia na torre central e em cada cela trancafiar um louco, um doente, um condenado, um operário ou um estudante. Então, veja, olha a provocação que Foucault faz, né? Imediatamente a gente tem o quê? A gente tem um tipo de construção, portanto, que ela vai apelar para um estado de dúvida permanente daquele sujeito que está lá. Né? Então, veja, a dúvida ela é fundamental aqui, porque na medida em que eu não sei o que está acontecendo na torre, eu não sei se alguém está me vendo, né? Este não saber coloca o sujeito numa condição de autocontrole. Então, ele não pode transgredir, porque na dúvida ele não realiza uma ação suspeita. Então, esse procedimento ele foi bastante econômico para o controle das prisões. E aí, essa tecnologia é baseada num princípio de luz, num princípio de supervisibilidade, ela vai ser usada em outras instituições da modernidade. Então, se vocês lembrarem dos hospitais, né, como os hospitais têm a sua arquitetura panóptica, como as escolas possuem a sua arquitetura panóptica, como as fábricas possuem a sua arquitetura. Se vocês quiserem uma imagem mais contemporânea disso, hoje a gente tem espaços de trabalho em baias, né? Em colmeias, onde nós temos áreas grandes, onde as paredes foram eliminadas, não? E a gente tem as pessoas todas convivendo em mesas paralelas, né? A partir de paredes baixas, né? Onde cada um ocupa uma baia, cada um ocupa uma colmeia, né? Onde todos se veem. Então, veja, essa tecnologia do olhar, o Foucault vai dizer, ela foi uma tecnologia fundamental para
armar um modo de vida moderno. Nós começamos a nos comportarmos a partir de uma hipercondição de visibilidade. Então, a luz passa a ser a grande estratégia para conseguir assegurar um controle das pessoas, né? Então, aí o Foucault vai fazer a pergunta, uma pergunta bem provocativa, né? Aonde está o olho do poder? Então, se a gente, num primeiro momento, achava que o olho do poder estava sobre nós, né, em alguém que nos obriga a fazer algo, agora o Foucault vai dizer, o olho do poder está dentro de nós. Então, somos nós que nos autovigiamos, somos nós que internalizamos esse poder. Então, é por meio desse autocontrole que nós agimos sobre nós mesmos. Essa ideia ela vai ser muito importante, porque o Foucault vai produzir um racha com as teorias clássicas do poder. As teorias clássicas diziam assim: o poder funciona na base da repressão, né? E aí o Foucault, quando ele saca o movimento do panoptismo para além das prisões, ele vai perceber que o poder ele não atua por meio da repressão. Ao contrário, ele atua por meio da incitação. Então, o que isso significa? Na medida em que eu estou me autovigiando, né, eu estou me produzindo como um sujeito disciplinado. Então, eu estou me produzindo como um sujeito normal, como um sujeito da regra, como um sujeito correto. Então, não é ninguém que me obriga a agir desta maneira. Olha que maluco isso que Foucault está falando. Mas eu passo a querer me tornar um sujeito produtivo. Então, vamos pensar num exemplo espraiado para além da prisão, né? Quando nós entramos num hospital, no caso de uma internação, nós queremos ser cuidados, nós queremos obedecer às regras médicas, nós queremos fazer tudo direitinho, como diz a medicina, porque a nossa vontade é sair de uma condição de doente para uma condição de um sujeito saudável. Então, eu passo a investir sobre mim um tipo de disciplina. Então, essa disciplina ela vai ser fundamental para produzir um sujeito normal, um sujeito civilizado, né? A mesma coisa a educação. Quando a criança entra na escola, que ela não é um sujeito ainda formado como um cidadão pleno, adulto, o processo educacional serve para quê? Né? Para disciplinar esse sujeito, para que ele possa efetivamente tornar-se um ser adulto formado. Então, o processo educacional, ele funciona porque eu, como aluno, internalizo essas relações da disciplina e eu quero exercer essa condição em mim, né? Eu quero atuar, eu quero me tornar alguém. Essa lógica, portanto, ela vai produzir aquilo que Foucault chamou de poder disciplinar na sociedade moderna, né? Que é nós funcionamos por incitação. Veja, incitação significa eu invisto energia sobre mim para me tornar alguém. Então, as relações de poder, elas funcionam não por conta de uma repressão, mas porque eu mesma faço sobre mim um determinado tipo de investimento. E isso em várias esferas possíveis, né? A gente vai discutir isso aqui no momento das perguntas, né? Acho que é legal a gente abrir para pensar mais esses aspectos. Então, em resumo, o que o Foucault está dizendo? Ele está dizendo que a grande forma do poder funcionar na modernidade e na contemporaneidade
é pelo olhar, né? É pela hipervisibilidade, é pela transparência absoluta, né? Então, é por meio desse jogo em que todo mundo vigia todo mundo, em que todo mundo olha para todo mundo e pode estar olhando ou não, é por meio desse jogo que nós nos governamos. Aí o Foucault vai fazer uma análise posterior, né, para pensar as populações. Então, você deve estar imaginando aí, tá, mas e se esse sujeito não quer se tornar um sujeito disciplinado, né? E se esse sujeito quer ser um transgressor? E Foucault vai dizer, sim, isso acontece. Então, é preciso que, numa sociedade, se calcule esse grau de transgressão, né? Então, ele vai pensar o seguinte, quando você está pensando em termos de população, não dá mais para você olhar um por um, né? Então, é preciso que essa transparência, esse holofote gigante, né, dessa luz que ilumina todos, seja pensado em termos de fluxos, não mais sobre pessoas. Né? Então, a gente vai ter, na Constituição da Sociedade Moderna, de 1700, 1800 até hoje, um tipo de sociedade que funciona necessariamente por uma hipervisibilidade e que, portanto, depende de uma análise dos fluxos, dos movimentos, dos comportamentos sociais que se dão sob a forma de fluxos. Né? Esse é o ponto em que nós diríamos estamos hoje vivendo o ápice desses movimentos de governar e autogovernarmos-nos. Então, o Foucault vai dizer, governar não é um gesto isolado do autogoverno. Não tem governo se não há autogoverno. Esse jogo governar e autogovernar-se é um jogo indissociável. Então, o que isso significa? Quando a gente fala de governo, a gente tende a pensar governo como Estado, né? O Estado como alguma força exterior a nós, né? Foucault vai lidar com a ideia de governo de uma maneira muito mais espraiada, né? Muito mais diluída socialmente. Né? É por isso que ele vai dizer que o poder ele é microfísico, ele atua nas filigranas, ele atua nas nossas relações mais íntimas. Né? Então, ele vai usar alguns exemplos, ele vai dizer assim, o mestre governa o discípulo, né? O professor governa o aluno, mas o aluno também governa o professor. O discípulo também governa o mestre. O amante governa a amante e vice-versa. O amigo governa o outro amigo. Né? Isso para a gente vai ser perturbador, porque para a gente as relações cotidianas parecem relações próximas, né, afetivas, parecem relações puras, né, que estariam para além dos processos de poder. E o que o Foucault vai defender é que as relações de poder, elas só são fortes, elas só se sustentam porque elas acontecem nesse miúdo, nessa microfísica. Né? Então, como você governa o seu amante? Como é que você governa o seu parceiro, a sua parceira, né? Por meio dos modos como você discute ou comenta coisas no cotidiano, né? Então, vai ter uma discussão muito interessante sobre isso, sobre o poder dos discursos, né? Que eu vou dar um exemplo rápido aqui, né? Quando você diz para o seu parceiro ou para a sua parceira, eu te amo, né? O que acontece nesse gesto? Que parece um gesto tão fofo, né? Tão assim livre, né? Tão afetivo. Quando alguém te diz eu te amo, imediatamente isso funciona para você como uma grande palavra de ordem, né? Que é
uma das discussões que se faz em linguística, por exemplo, né? Quando eu digo eu te amo, eu estou esperando a recíproca, né? Então, veja, se eu falo para o meu amante, eu te amo, e eu tenho aquele vácuo, aquele silêncio, né? Isso dá uma DR, isso dá um problema nas relações, porque imediatamente o meu gesto de confissão, ele não produziu a confissão do outro, né? Porque o outro também tem que confessar o seu amor, né? Então, veja que interessante essas discussões desses autores que vão pensar as relações de poder nessa chave das palavras, dos discursos, como é o caso do Foucault, né? Há uma palavra de ordem quando eu me declaro. Veja que pesado que é isso, né? Palavra de ordem significa um imperativo, significa uma relação de poder. Então, nesse sentido, a gente tem nas discussões mais cotidianas da nossa vida formas de governar os outros, né? Então, eu fico medindo a temperatura da água quando eu faço uma declaração para o meu parceiro 5 anos depois da nossa vida comum, por exemplo, né? Então, eu estou medindo a temperatura, eu estou regulando, eu estou controlando para ver se esse outro está sob o meu poder. Portanto, você já viu que governar implica um gesto cotidiano, implica um gesto de controle do outro, ao mesmo tempo que o outro te controla, né? Então, se a gente pensar numa sala de aula, por exemplo, onde classicamente se diz o professor tem o poder e o aluno é submetido ao poder do professor. Se a gente pensar com Foucault, a gente vai perceber um jogo muito estratégico aqui. Os alunos têm poder também, eles também governam os seus professores. Então, por exemplo, se eu estou dando aula e eu tenho 50 alunos na sala, e esses 50 alunos levantam e saem da sala, acabou a minha aula, né? Então, quem me legitima como professora é o meu aluno. Se o meu aluno não me legitima como professora, eu não tenho o poder de ser professora. Então, veja, da mesma maneira que eu tenho ações de regulação sobre esse aluno, este aluno também tem ações de regulação sobre mim. Portanto, a teoria do poder para o Foucault, né, essa teoria sobre esse poder microfísico, ela vai abalar toda a discussão clássica que vai entender que o poder reprime. Neste caso, Foucault vai dizer, o poder, a eficiência do poder está exatamente na capacidade que ele tem de regular, né, de produzir no outro um gesto onde ele faz o investimento sobre si mesmo. Então, com isso, eu queria partir para o segundo momento da nossa conversa aqui, né, administrando o tempo para a gente ter um tempo de conversa ainda, que é pensar como que o Foucault nos ajuda a entender a nossa vida contemporânea, como é que ele ajuda a gente a pensar criticamente a nossa vida contemporânea. E aí eu queria alargar um pouco, ou extrapolar esse problema da luz de que o Foucault fala quando ele discute o panóptico, né, dessa sociedade hipervisibilizada, dessa sociedade que funciona a partir do jogo do olhar, né? Se nós pensarmos o nosso modo de vida hoje, a gente já é tácito, né, que a gente não consegue viver sem as tecnologias de comunicação, né? Então, nós nos entregamos às tecnologias de comunicação, não há outro modo de viver sem estar acoplado a um determinado tipo de tecnologia, de instrumento, de aparelho tecnológico, né? Seja um smartphone, seja um notebook, e por aí vai. O que tem acontecido ultimamente é que os pesquisadores têm falado
numa certa economia nova, né? Que é uma economia da atenção. O que significa essa economia da atenção? Significa que o que está em jogo para que eu consiga manter, para que eu consiga regular a ação do outro, né? Para que eu consiga exercer um poder sobre a ação do outro, é realizar um tipo de captura, onde essa captura ela se dá a partir de um gesto do outro que quer ser capturado, né? Então, esse quer ser capturado, ele é bastante complicado para a gente, né? Então, o que significa uma economia da atenção? Significa que hoje um certo modo de funcionamento do capitalismo, ele precisa daquilo que é mais valioso, que não é mais a sua força de trabalho, como disse o Marx, né? A gente estaria vivendo um outro momento do capitalismo, onde o grande objeto de valor é a sua atenção. Então, você precisa prestar a atenção, você precisa estar conectado, investindo uma energia intelectual de pensamento em alguma coisa. Então, se a gente pensar o que isso significa em termos dos nossos cotidianos, né? Seja quando a gente está passeando pelas nossas redes sociais, seja quando a gente está no sistema de busca no Google, né? Ou em qualquer buscador, onde uma busca te leva a outra busca, te leva a outra busca, da mesma maneira que uma navegação no Instagram ou uma navegação no Facebook vai te levando para lugares que você não previu, onde vai tendo uma conexão de uma coisa com outra ad infinitum. Então, nós temos essas experiências. A gente sabe que quando você liga o seu smartphone e começa a navegar, você perde um tempo que você se assusta, porque de repente você esqueceu o que você foi fazer com aquele equipamento, né? Porque a sua atenção, ela foi capturada. Mas você não foi roubado, né? Você não foi oprimido, né? Isso que é o jogo interessante que o Foucault nos faz pensar. Você não está sendo obrigado a fazer esse movimento, né? Você quer esse movimento. Por que você quer? Porque há vantagens em você participar das milhares das redes. Há vantagens em você participar, você colocar aplicativos no seu smartphone. Isso facilita a sua vida. Então, esse facilitar da vida, que faz com que você consiga levar avante os seus sonhos, as suas realizações, né? a sua singularidade, você vai dizer, depende de você entregar para o outro um conjunto de dados, né? Um conjunto de informações. Então, nós estamos cansados de discutir essa questão nas nossas vidas cotidianas, né? O que o Foucault nos diz de maneira interessante para a gente pensar é que, na medida em que eu tenho essas relações de poder espraiadas, né, e eu invisto energia nelas, olha só, né, só existe o controle dos dados na rede porque tem alguém que joga os dados na rede, que é você, que sou eu, somos nós. Então, veja, nós não somos vítimas, isso que o Foucault está dizendo, que é tão desconfortável para a gente, porque toda a tradição das teorias de poder vão dizer nós somos vítimas das relações de poder. E o Foucault vai dizer, não, nós que investimos as relações de poder, nós que alimentamos as relações de poder, né? Então, se a gente pensar, por exemplo, eu vou usar como um exemplo cotidiano nosso, né? Esse canal de streaming que é a Netflix, que ela ocupa diariamente cada vez mais um número maior de seguidores, né, de pessoas que assistem a Netflix. Você observa que a Netflix ela tem um funcionamento
necessariamente algorítmico. O que isso significa? Eu preciso saber o que você está vendo para eu poder traçar o seu perfil e dar sugestões de filmes que você vai querer ver, para você continuar conectado. Então, quanto mais você tiver a sua atenção capturada na Netflix, assistindo e se divertindo, mais você está alimentando um mecanismo de compra e venda, no caso, de entretenimento, etc. Né? Mais você está capturado no interior de um jogo onde você está dizendo, mas eu quero, porque isso me diverte. Né? Então, esse jogo de que você se coloca numa condição de captura, porque você quer investir uma energia de tornar-se um sujeito tipo X ou Y, é o grande jogo que o Foucault vai apresentar como a grande dificuldade de enfrentamento das relações de poder. Então, para a gente continuar no Netflix, para vocês verem a complexidade do problema, né? Vocês observam que na Netflix há muitos documentários, muitos filmes sobre a crítica do sistema capitalista, né? Então, na Netflix há muitos filmes que fazem a crítica sobre o funcionamento das redes sociais, né? Acho que o Júlio comentou aqui no chat, né? O dilema das redes, né? E tem um filme que o último, né? Que está por aí, que é esse o dilema das redes. E aí você tem privacidade hackeada, você tem um conjunto de filmes que vão denunciar o capitalismo. Né? Então, você tem um conjunto de documentários criticando o sistema. Mas esses documentários, que são produzidos pela própria Netflix, muitos, né? Eles estão no interior da Netflix. Então, quanto mais você assiste os documentários críticos da Netflix, porque você é um sujeito crítico e você está criticando o capitalismo, mais você está investindo informações de que isto é um produto vendável. Então, a Netflix, ela construiu um produto que é o documentário crítico do capitalismo. Ela constrói o produto que é o documentário crítico do capitalismo porque ela vende isso. E, ao vender isso, ela alimenta o próprio capitalismo. Vejam, isso é uma situação, esse talvez seja o dilema maior, né, quando a gente pensa essa questão do dilema das redes, porque o Foucault vai nos ajudar a pensar que a questão da liberdade e dos escapes em relação às formas do poder não é algo tão simples que a gente possa lançar mão de armas ou de estratégias mais clássicas das relações de poder. Né? Não dá para a gente pensar que o inimigo está lá e eu sou a vítima. Né? O que o Foucault está nos chamando a atenção, e isso é perturbador, é que para alimentar as relações de poder, eu, sujeito social, invisto esses mecanismos. E eu invisto nesses mecanismos porque eu tenho interesse em investir uma forma de vida para mim. Então, seguindo com esse exemplo da Netflix, dos documentários críticos, imagina que o sujeito diz assim, eu quero me tornar um sujeito crítico em relação ao capitalismo. Então, eu vou assistir os documentários sobre o capitalismo para poder ampliar o meu campo de crítica. Né? Veja, exatamente no mecanismo de tornar-se crítico, você alimenta o jogo que você mesmo quer contestar. Então, existe um nocaute aí, existe uma condição de sem saída, né? Num primeiro momento, a gente fala, nossa, e agora? O que eu faço? Né? Porque é como se nós estivéssemos enredados, não é? E a discussão que o Foucault vai nos permitir pensar é exatamente isso.
os enfrentamentos das relações de poder não são mais simplistas. Então, o meu adversário não é alguém reconhecível, né? Alguém que eu possa dizer, olha o inimigo, né? No limite, o Foucault vai dizer, somos nós mesmos os nossos próprios adversários, né? E a grande tese aí do Foucault vai ser de que maneira que nós precisamos produzir um tipo de relação, né, conosco, de tal modo que a gente consiga se colocar sob júdice de maneira muito radical, que não implica simplesmente uma mudança ideológica. Esse é o ponto. Porque não basta só a gente ter consciência de tudo isso, né? Como eu disse para vocês, não tem como ficar fora do mundo dos aplicativos, por exemplo, que é o exemplo que eu estou dando aqui. Não tem como ficar fora dos jogos das instituições, né? A gente precisa estar conectado para conseguir viver. Então, o dispositivo, ele te pega não ideologicamente, ele te pega porque o nosso modo de vida pede essa conexão, pede esse tipo de dispositivo. Por isso, as formas de enfrentamento das relações de poder e de captura, elas são muito mais complexas e elas pedem também estratégias, o Foucault vai dizer, microfísicas, né? Que a gente poderia chamar de micropolíticas, né? Onde as resistências não estariam na grande política, mas estariam nesses cotidianos, né? Nessas fraturas no cotidiano, nessas resistências que a gente faz quando a gente diz não para determinados modos de existência. Então, é essa a proposta do Foucault para a gente poder pensar a nossa vida. Bom, eu vou encerrar aqui, né, no meu tempo, porque eu queria poder abrir e conversar um pouco aí com vocês. Obrigada. Perguntas? Eu queria saber, tem um livro que fala sobre isso, sobre as redes sociais, essas coisas? Um livro? Que fala sobre isso do ponto de vista do Foucault? Que você diz ou não? Desse ponto de vista, de redes sociais também. Tem sim, tem um livro que saiu recentemente, eu vou escrever aqui no chat, ele chama assim, 24/7, desse jeito mesmo, né? O capitalismo e os fins do sono. É de um autor chamado Jonathan Crary. Esse livro ele é bastante interessante, porque o que é esse 24/7 que o Crary está falando? Ele está dizendo que o modo de vida hoje, que nos exige da gente um tipo de existência onde até o sono ele foi capturado, né? Então, é como se nós tivéssemos que viver 24 horas por dia, 7 dias por semana, conectados, né? E o sono passa a ser uma condição que até o sono está em questão, né? Porque, por exemplo, nós não temos mais dia, noite, etc. A gente tem turnos acontecendo continuamente, a qualquer momento você pode participar de ações do mundo, né? O mundo social pela internet, ele é um mundo 24/7. E aí a ideia de que a nossa vida se torna 24/7, onde eu invisto a minha energia, porque eu sinto, veja, o que é mais dramático nessa história é que se você não estiver conectado, você sente que está perdendo alguma coisa. Então, esse é o ponto, né? A gente se sente mal, né? A gente se sente
que está fora da atualidade. Então, há um problema aí muito sério, porque a sensação de falta da nossa existência é muito grande, né? Então, o livro do Crowley é um livro bem bom, ele é um livro curtinho, que você faz uma leitura muito rápida e bastante provocativa, né? Porque ele vai um pouco desmontando esse mundo, né? Que a gente se assusta com ele, de ver o quanto a gente é produtor desse mundo. Acho que alguém fez uma outra pergunta aqui, Aline. Algum exemplo de regulação de relações de poder que acontece na escola pública? Então, por exemplo, vamos pensar um exemplo na escola pública, né? Se a gente pensar assim, na lógica do poder disciplinar, numa lógica clássica, o que a gente tem? O Foucault vai dizer, uma necessidade de que os indivíduos se tornem todos iguais, né? É assim que a gente pensa o poder disciplinar. Todo mundo precisando se alinhar no interior de uma normalidade, né? Só que, lembra que eu disse que a transgressão, ela está posta, né? Porque o sujeito pode falar assim, eu não vou obedecer. Então, ele pode transgredir. Quando ele transgride, o que acontece com esse cara? Se a gente pensar numa lógica disciplinar, onde eu vou criar alguns regulamentos, algumas situações para esse sujeito voltar ao normal, né? Esse sujeito pode, no limite, recusar essa condição até o fim, né? Então, a gente pode ter situações extremas, onde esse sujeito diz, eu sou um transgressor, e essa é a minha identidade, né? Então, é por isso que, quando Foucault está pensando as populações, ele vai dizer assim, não dá mais para a gente olhar só para os indivíduos. Eu preciso olhar para os fluxos, eu preciso olhar para os movimentos. Então, é por isso que ele vai dizer que isto é um exercício de governar. O que quer dizer governar? Governar não quer dizer obrigar o outro. Governar quer dizer gerir a ação que o outro vai fazer. É isso que eu chamei de regulação. Então, é como se eu ficasse na espreita, né? Em vez de agir interrompendo o que o outro vai fazer, reprimindo o outro, porque toda repressão leva imediatamente à transgressão, portanto, é um jogo de cartas marcadas, furado, né? É por isso que as técnicas de repressão elas vão ser ineficazes, né? Então, qual vai ser a lógica dos fluxos, né? Eu preciso multiplicar as possibilidades das pessoas poderem serem quem elas são. Olha a armadilha, né? Na medida em que eu digo assim, olha, seja você mesmo, né? Tudo bem se você quer ser assim. Eu estou produzindo um outro tipo de relação com esse sujeito, onde ele vai se produzir como uma outra coisa. Então, ele vai se subjetivar de uma outra maneira. Eu tive um exemplo uma vez, numa situação escolar, que foi bem paradigmático para isso, né? O que acontecia? A escola tinha um problema de pichação muito grande, então a diretora ela tinha uma dinâmica. Toda vez que pichavam a escola, ela ia lá com uma equipe e pintava os muros da escola. E cada vez que ela pintava os muros da escola, os alunos iam pichar o muro da escola, né? Então, havia situação em que a diretora mandava pintar o muro todo dia, porque a lógica era, olha, você errou, você transgrediu, eu vou pintar de novo, porque você cometeu uma transgressão, né? Bom, você já viu que esse caminho foi para o infinito, né? Porque quanto mais havia o controle de dizer você é um anormal, por isso eu vou pintar de novo, mais o anormal ia lá e pintava de novo. Anormal na cabeça da diretora, né? Aí nós tivemos uma situação no interior dessa escola onde uma coordenadora optou por uma outra estratégia, que era a seguinte, pegar esses alunos que faziam pichação e construiu um projeto pedagógico onde havia o exercício do grafite, da grafitagem.
E aí os alunos adoraram, né? Porque aí eles saíram da condição de pichadores e passaram a ser artistas. Com isso, acabaram as pichações na escola. Então, esse exemplo, ele é um exemplo bastante perturbador para a gente. Porque a gente fala assim, nossa, mas então resolveu a questão, né? Foucault diria, isso é governar. Isso são as relações de poder. Então, isso é regular. Regular significa multiplicar as possibilidades das pessoas serem diferentes. Olha que interessante, né? Onde eu não tenho mais que trabalhar com gavetinhas, onde eu posso multiplicar a possibilidade de identidades, né? Das pessoas poderem ser várias coisas, sendo que cada uma desses fluxos, né, de identidade vão se tornar um fluxo produtivo. Eles vão produzir alguma coisa, eles vão ser alguém. Então, veja que maluco isso. Isso significa regular, isso significa governar. Então, eu não tenho mais uma ação de interdição ou de repressão em cima do outro. Eu governo porque eu consigo fazer com que esse sujeito se torne produtivo dentro da sua própria condição. Então, isto é uma regulação pedagógica. Então, a gente poderia dizer que hoje os modelos disciplinares nas escolas, eles estão mais falidos, né? Por quê? Porque todo modelo disciplinar que vai levar a um campo de contenção, ele interdita as pessoas, e eu preciso construir um tipo de ação, né, onde esse sujeito ele começa a se investir de si mesmo como um sujeito produtivo, como um artista, como seja lá o que for, né? Então, é isso, Aline. Isso é perturbador, é multiplicar as possibilidades das pessoas serem o que elas são, né? Isso. Então, por exemplo, o projeto de vida na escola, os protagonismos, a excelência acadêmica, tudo que você está dizendo, né? Essa competência de cada um, né? Essa ideia, a competência socioemocional, sem dúvida, né? A ideia de que, sabe aquela frase bem básica que a gente já ouviu milhares de vezes, cada um, onde cada um vai ser, né? E o Foucault vai dizer que a estratégia de investimento de cada um sobre si, nessa cegueira, vamos dizer assim, né, onde você investe uma energia sobre você, mas que efetivamente você está numa vibe, né, você está num fluxo de captura, né, isso que precisa ser objeto de atenção. Então, veja como é complicado, porque dizer isso é como se a gente estivesse dizendo assim, mas não é bom tudo isso que está acontecendo na escola ou das competências das pessoas. O Foucault vai dizer assim, nós precisamos pensar nos efeitos. Nada é bom ou mal de saída. Uma coisa, ela vai ganhando efeitos, ela vai ganhando movimentos e vai se transformando em outras coisas, né? Então, essa a complexidade da questão. Acho que o Reginaldo trouxe uma outra pergunta, né? Em delegar notas é uma condição de poder e implicações que justificam a meritocracia. Então, quando a gente tem um princípio meritocrático, né? O princípio meritocrático, ele é um princípio onde, aqui, ele é mais sensível, né? Porque é isso que vai ser o pulo do gato, vamos dizer assim, desse modo de governar. A meritocracia clássica, ela tinha uma régua, né? Uma definição de qual é o sujeito do mérito, qual é a régua que você precisa atingir. Nesta lógica que o Foucault está escancarando, né, desse capitalismo contemporâneo, a meritocracia ela não tem uma régua fixa. Então, vai depender do grupo, né? Então, por exemplo, eu posso dizer que o sucesso num determinado grupo é uma coisa, e o sucesso no outro grupo é outra.
O que significa que se esse sujeito não tem sucesso ali, se ele não tem mérito ali, ele pode ir para um outro fluxo, né? É por isso que a palavra perfil hoje, ela diz desse modo de funcionamento do capitalismo, né? O perfil não é uma pessoa, o perfil é um jeito, é um modo de funcionar, um modo de você compartilhar valores, né? Então, a ideia do fluxo, ela é fundamental para entender o capitalismo contemporâneo, porque eu não tenho mais lugares fixos, as pessoas se movem. E exatamente porque elas se movem, o governar é mais fácil. Então, veja que a própria mobilidade, que para as pessoas funciona como liberdade, ela é a condição do capitalismo funcionar. É isso que o Foucault está dizendo, né? Ele está dizendo que o capitalismo funciona por microfísicas. E aí ele vai dizer que qualquer enfrentamento às lutas também precisa ser microfísico para poder fazer jogo, né? Acho que o Felipe perguntou, não, a Celinha falou, né? E é isso que se está chamando de capitalismo de vigilância. Exatamente, Celinha. O capitalismo de vigilância, por que ele é vigilância? Porque o olho, né? Não é mais o olho lá do outro espiando você. É você entregando todas os seus dados por legítima vontade. Então, a vigilância não é uma vigilância no sentido clássico, né? De um olho que te espia e que você não sabe. Não, é você que abre o seu notebook. Existe uma discussão hoje chamada Big Data, que vocês já devem ter ouvido falar com certeza, um mundo do Big Data. Né? O que é o mundo do Big Data? Onde os dados que interessam não são dados mais de um para um, né? Não é assim um dado individual. São dados gigantes, né? Dados big, dados que implicam algoritmos. E algoritmos passam a fechar decisões. Isso é uma questão que tem sido colocada quando se discute também inteligência artificial, que é o elemento em jogo que está aí. Né? Qual é a questão da inteligência artificial? A partir do momento em que você joga muitos dados no sistema, e o algoritmo ele é a condição disso funcionar, né? Você traça perfis, etc., a própria inteligência artificial vai tomando decisões. Né? Então, por exemplo, quando você recebe lá a sugestão de um filme no Netflix, é um robô que está conversando com você, né? É um robô que está decidindo para você, percebe? Né? Essa é a questão. Não é alguém, né? Não tem uma curadoria do Netflix, né? É um robô que decidiu apresentar para você aquela sugestão. Então, veja, e você quer porque senão você vai receber na sua timeline lá do Netflix um monte de opções que você não quer. Então, você quer mais é que o robô te ajude. Né? Então, perceba como o capitalismo de vigilância o quanto a gente investe para que isso funcione, né? Para que isso regule. Né? O Felipe faz um comentário. Vocês não querem falar oralmente? Não sei. Estou lendo aqui. O Felipe diz assim: uma coisa que me deixa confuso e impressionado é como tudo acaba em um ciclo e às vezes bem, às vezes não, ou sempre bom ou sempre ruim. Então, Felipe, esse seu comentário é bom, porque, veja, a gente, olhando com essa análise que o Foucault vai fazer, todos esses estudos, num primeiro momento, a gente entra em depressão profunda, né? E fala, nossa, mas e agora, né? Para onde eu corro, né? Sendo que eu mesmo sou o meu próprio olho do poder, né? E o que eu queria deixar aqui registrado para vocês, né, com força, é o seguinte: o Foucault ele é um pensador da liberdade.
né? Ele não está pensando isso como no sentido de uma descrença em relação ao mundo, né? Ou em relação ou de uma condição sem saída, né? Quando Foucault pensa essas coisas, ele está sendo estrategista. E ele vai dizer isso, ele vai falar assim, eu sou um estrategista. Né? O que significa? É preciso entender como o jogo se dá. Porque somente a partir do momento em que eu entendo como o jogo se dá, eu consigo jogar. Né? Então, ele vai trazer uma ideia muito interessante, que é assim, não se trata mais de tomar o poder, porque não é essa a questão. Se o poder está em toda parte, se o poder é microfísico, né? Se você tem o poder no amante com o amante, no aluno e o professor, a questão é outra, vai dizer o Foucault. A questão vai ser regular as relações de poder. Então, olha que interessante. Se o poder é microfísico, se ele está em toda parte, ele também está em mim. Então, eu também tenho poder de regular as relações de poder. Percebem? Isso é fantástico, né? Porque significa que eu não sou vítima, né? Significa que também cabe a mim conduzir determinadas ações microfísicas cotidianas que vão desestabilizar o jogo cotidiano também. Acho que alguém ia fazer uma pergunta. Cíntia, eu acho bem interessante. Eu estou aqui ouvindo você falando e eu estou tentando pontuar as coisas, né? Eu sou da área de história, então eu acabo trazendo mesmo numa linha. Então, vamos pensar, o livro Vigiar e Punir, ele é dos anos 70, e a gente tem, a partir dos anos 80, uma mudança no modelo dos escritórios, né? As paredes caem para que as pessoas possam umas observar as outras. O capitalismo, ele se pauta na competição, automaticamente o cara vai ver que o outro não está fazendo nada ou vai querer trabalhar mais que o outro. Ou seja, entender o funcionamento dessa máquina, ele é básico para você saber tudo o que está acontecendo. Então, lógico, fica muito claro quando você coloca como Foucault tenta trazer para a gente essa análise, né? Vou te trazer uma história rapidinha para você entender onde eu quero chegar. Tem uma escola onde aconteceu um problema porque a gestão daquela escola ela queria impor aos estudantes um determinado tipo de uniforme. E eles não conseguiram, porque eles não entenderam que a proposta talvez não fosse você impor para eles o que eles queriam, mas convidá-los a escolher um modelo dentro daqueles modelos que eles pudessem oferecer, né? Ia estar muito próximo da história que você contou relacionada ao grafite, né? Acho que a gente vivencia muito isso no dia a dia. Então, o cara que assiste ao Dilema nas Redes, por exemplo, se ele for capaz de trazer aquilo para o dia a dia dele, para a hora que aparece lá uma notificação para ele que está passando tal coisa em tal canal, ele pensa, pô, mas agora não é o momento disso, agora eu estou estudando, eu vou continuar estudando. Aí ele vai estar entendendo realmente como a coisa funciona e vai estar conseguindo usar o sistema a favor dele, né? Que é o que nós não conseguimos fazer na prática, porque a gente não estuda, a gente não entende, né? Essa aula era uma aula que tinha que estar passando para pelo menos uns 150 milhões de pessoas no Brasil para a gente poder mudar alguma coisa, né? Sim. Júlio, Sim. você traz uma discussão ótima, porque, veja, o Foucault, né, e outros pensadores, né, nessa chave, eles vão dizer assim, nada é bom ou mal em si. E isso é muito importante, porque evita que a gente demonize ou sacralize as coisas. Então, veja, isso tem a ver com a nossa capacidade de jogo, com a nossa capacidade de luta, né? Então, esse exemplo que você trouxe, quer dizer,
como é que eu posso lidar com as redes e, ao mesmo tempo, não ser sequestrado por elas, né? Como é que eu posso fazer essas redes funcionarem a meu favor? Então, a gente tem vários exemplos de situações isso que o Foucault vai chamar de uma fratura, né, de uma torção, onde as coisas, em princípio, caminhavam numa direção, mas que, a partir de uma certa confluência de forças, aquilo vira outra coisa. Então, aquilo que poderia ser captura se torna resistência. Eu vou dar um exemplo a partir de um filme, de um documentário do Milton Santos, muito bom, né? Que ele vai dizer, eu acho que eu esqueci o nome completo, é o capitalismo do lado de cá, alguma coisa assim, né? Alguma coisa assim. Eu escrevi aí no chat. Nesse filme, ele vai fazer eles vão mostrar algumas questões que, mesmo que, embora o Milton Santos esteja numa perspectiva do marxismo, né, eu queria trazer aqui apenas um exemplo de uma citação para falar de uma outra forma da gente pensar a questão. Então, ele vai dizer: os indígenas no Brasil, eles ficaram bastante tempo com uma certa reclusão em relação às tecnologias, porque haviam grupos de intelectuais, de antropólogos, né, que diziam assim: olha, se a gente levar a tecnologia, a civilização lá para os indígenas, eles vão perder a sua própria cultura. Então, era preciso manter e assegurar esta cultura local, né? E aí aconteceu que, com os movimentos sociais todos, a internet chegou nessas comunidades, o smartphone chegou, o notebook chegou. E com esses instrumentos que pareciam coisas do capitalismo, coisas, né, que iam tirar a cultura deles, eles começaram a lançar mão do próprio recurso da internet, da comunicação, para poder se comunicar entre comunidades e fazer denúncias quando havia algum tipo de invasão, algum tipo de ocupação, algum problema que envolvia a vida das comunidades, né? Então, eles começaram a usar a rede como um canal de resistência. Então, veja, o mesmo equipamento que ele era demonizado até um certo momento, né? Por um certo modo de ver as relações de poder. Tipo, aquilo é coisa do capital, então não vai entrar Apple na comunidade indígena, né? Não vai entrar Samsung, porque é a marca do capital. Só que, a partir do momento em que isso entra, isso começa a funcionar de um jeito diferente. Então, há outros modos de fazer a articulação dessas forças, né? E aí a gente tem isso que eu chamei de uma torção. Então, esse é o interesse do Foucault. Ele vai dizer: se eu demonizo as coisas de largada, eu perco a possibilidade da força delas, né? Eu preciso fazer essas forças vergarem numa outra direção de maneira microfísica. Então, veja que o microfísico tem a ver com as nossas ações cotidianas, com aquilo que a gente faz em grupo, em rede, né? Como esse exemplo que você trouxe, né? Então, não se trata de a gente desligar as nossas tecnologias, mas de jogar com elas, né? E outras coisas da nossa vida cotidiana também. Sim, sim. Você trazendo agora, eu me lembrei de um outro detalhe importantíssimo, né? Até os anos 80, nós tínhamos uma demonização das mídias televisivas por parte das religiões, porque era uma coisa que tirava o fiel de dentro da igreja. E a partir dos anos 80, no final dos anos 80, anos 90, começa o investimento massivo deles na parte de mídia. Eles começam a comprar televisões, né, a partir do momento que a Record é comprada pela Igreja Universal do Reino de Deus,
porque eles percebem que esse é um meio deles dominarem de uma forma muito mais eficiente as pessoas que são do interesse deles, né? Assim como eles vão transportar depois isso para a política institucional, porque eles percebem que para eles conseguirem o que eles estão conseguindo atualmente, por exemplo, eles precisavam, né, dominar o que já existia. Olha como é importante a gente entender todo o contexto que é aplicado em uma ação, né? Perfeito, perfeita colocação, Sim. Cíntia. Muito É isso, é isso. E isso implica, portanto, a meu ver, né, o Foucault ele nos ajuda como um instrumento de pensamento, né? Porque ele é uma ferramenta para não para a gente repetir os mesmos problemas, porque os problemas do Foucault eram os problemas do século XX, né? A gente vive outros problemas, mas que, como eu disse no começo da nossa conversa, um pensador é um bom pensador quando o modo de pensamento dele ultrapassa o seu próprio tempo, né? E a gente, isso eu acho que vale para a gente pensar com quaisquer pensadores que nos ajudem a lidar com os nossos, enfim, os nossos dilemas, né? Opa. Tá dando para me ouvir? Sim. Sim, Mário. Então, eu acho que a gente passou do horário também, mas eu queria agradecer, Cíntia, pela participação. Foi uma aula muito rica. O pessoal, vi que o pessoal também, vocês estavam falando sobre o documentário, e também é bom ter essa ligação de documentário da Netflix com pensadores, justamente para a gente abrir o nosso repertório cultural. E aí eu queria agradecer, Cíntia, pela grande aula. Eu espero que o pessoal tenha saído como eu vou sair, cheio de informação e com grandes livros para ler, né? Eu vi que o Júlio estava passando o PDF, e aí muito legal isso. Já temos vários livros para ler, atualizados. Eu agradeço, viu, Maristela? Agradeço a todos vocês. A alegria de estar aqui. Foi um bom encontro. Também vou agradecer ao Walter por ter chamado, porque é muito bom, como eu disse no começo, é muito bom a gente ter esse contato com professores de faculdade, professores pesquisadores, para a gente ver como é a aula, como funciona, e a aula foi maravilhosa. Michel Foucault é uma coisa que infelizmente falta na escola, mas foi muito importante mesmo essa aula, lembrando que ela foi gravada, então quem quiser assistir de novo, está no YouTube. Muito obrigada pela participação, Cíntia. A gente fala que conhecimento é poder, porque o conhecimento é liberdade. É através dele que a gente pode ser quem quiser, sem prisões e sem algemas. Então, muito obrigada pela participação. Eu também quero agradecer todo mundo que esteve aqui presente, que compartilhou o cursinho. Lembrando que a gente tem um canal no YouTube, tem a página no Facebook e no Instagram. E é isso, pessoal. Ficar atento para as próximas aulas na semana que vem, porque a gente sempre traz professores e aulas sensacionais. Então, é só ficar de olho. Mário. Oi. Oi. Vamos agradecer também a presença da Celinha com a gente, que deu aula ontem. Sim, a Celinha, desculpa, eu falei que ia mandar o link, eu não mandei. Perdão. Eu mandei? Você acha que eu ia deixar passar? Imagina. Então tá ótimo, né? Que ótimo, que já foi à frente. Obrigada, Muito gente. obrigado. Adorei, aprendi muito. Obrigada, Cíntia. Super obrigada. Obrigada a vocês. Tchau, tchau, gente. Walter. Abraço, Júlio. Obrigado, professora. Muito obrigado pelo convite, viu? Obrigada, viu, Walter? Muito bom. A gente se vê por aí. Obrigada, Júlio, também, viu? Posso Cíntia, falar? muito obrigado, cara. Sua aula é incrível. Imagina. Muito boa mesmo. Deixa Então, a Camille falar, pelo amor de Deus. É porque tem um pessoal saindo, mas pode falar, Camille. Ufa, quero agradecer pela aula da Cíntia, que foi sucesso.
Quero agradecer mesmo o professor Júlio e a Maristela também, a professora Aline Luna e o Walter também. Quero agradecer a todos vocês que, como fala, não tenho palavras mesmo para agradecer vocês. Muito, muito bom mesmo. Foi, como a Maristela falou, que foi extraordinária, foi um sucesso e agradeço mesmo a todos vocês. Muito obrigada e boa noite. Foi muito bom, Camille. Tchau, tchau, gente. Muito obrigada Muito pelo carinho. obrigado, gente. Boa noite. Bom final de semana, pessoal. Tchau, tchau. Semana que vem estamos aqui. Boa noite. Boa Tchau, noite a tchau. todos. Obrigado.